Senhor de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Terezinha, Vicente Pison. O Evangelho de Jesus Cristo. Então, o que nós temos que anunciar é Jesus Cristo. Parece simples e não é. Muitos hoje anunciam muitas coisas, só não anunciam Jesus Cristo. Uma pena, uma tristeza, né? Quando se deve anunciar Jesus Cristo, se anuncia tudo menos Jesus Cristo. Aí se trai a palavra do Senhor. Segundo Mateus, segundo como Mateus ouviu Jesus e a mensagem de Jesus. 10, 1 a 7. É a escolha dos 12 e a missão dos 12. Assim que escolheu, nosso Senhor mandou em missão. Uma prova de que a pessoa tem vocação não é só a escolha, não, é a missão. Se tem vocação, sai em missão. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada, a palavra de Deus acontece no coração que acredita. Se não acreditar, não acontece nada. Depende de mim, né? Jesus chamou 12 discípulos. Primeiro ele chama de discípulo, depois de apóstolos. Discípulo é todo aquele que quer seguir e segue Jesus. Todos nós, né? Nós estamos aqui para quê? Seguir Jesus. Aí cada um que sabe como é que está seguindo, né? Mas Deus também sabe. Então, o discípulo é quem segue Jesus. E apóstolo, quem é mandado, enviado em missão para pregar, batizar, curar, expulsar o demônio, ele vai dizer, né? E deu-lhes poder. Jesus confere poder aos discípulos, que serão apóstolos. Para quê? Para expulsarem os espíritos maus. Hoje pouca gente fala dos espíritos maus. A terra está cheia deles. Se Nosso Senhor desse a graça agora da gente ver os espíritos maus, vocês saíam correndo. Arruma de cão que tem no mundo. Arruma de cão mesmo que tem no mundo. Estão em todo canto e dentro da igreja também.
que estão fazendo bagunça dentro da igreja. Os cão. Aqui a gente procura essa bênção que eu dou com o Santíssimo, não é outra coisa não, é para afastar o cão, não é por brincadeira não. Toda missa são 5 bênçãos com o Santíssimo, 3 no começo, 1 no meio da missa, 1 no final. Estou aqui há 7 anos, toda missa foi assim, mais ou menos, né? Então quantas bênçãos com o Santíssimo foi dado aqui? Mas não é porque eu sou bom não, é para afastar o cão dessa igreja. Depois a adoração, que eu botei aqui, né? Também para isso. É uma igreja abençoada essa daqui. Toda igreja deveria fazer isso, mas as igrejas estão fechadas. Às vezes a adoração é uma vez por semana, 2 horas, pronto, aí fecha. Confissão 2 dias, 3 dias, depois não tem mais. Aqui tem todo dia. Só não segunda agora que o bispo mandou descansar, né? Bom, primeiro então, a autoridade para expulsar os espíritos maus. A igreja tem essa autoridade? Tem. Só que hoje, só quem pode expulsar é o sacerdote, viu? Leigo aí que está expulsando demônio, pode não. Então o demônio vem para cima de você e fica tudo aí, né? Sem saber o que fazer. Só o sacerdote. A gente recebe o ministério do exorcismo. Eu recebi. Depois eu fiz o curso em Roma. O padre de Fortaleza que fez esse curso em Roma de exorcismo, só eu. Depois, mas hoje a igreja, o padre, mesmo que ele seja exorcista, para fazer exorcismo precisa de uma autorização por escrito do bispo. Não é como era antes, qualquer um fazia. Hoje não faz. Só com autorização por escrito do bispo. O Papa recomenda que toda diocese tenha exorcista oficial, né? Mas tem que ter autorização do bispo, senão não pode fazer. Pois bem, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus. Está precisando de muito exorcista, viu, a igreja? De muita autorização, porque os espíritos maus estão aí. E para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Eu mesmo já vi 5 curas pela unção dos enfermos. Eu já vi 5 curas. Fora as que me dizem, né? Muita gente aí me diz. Pois bem. Então a primeira coisa é a autoridade para expulsar os espíritos maus, depois curar todo tipo de doença e enfermidade. Mas veja bem, a cura, primeiro tem que ter fé para pedir a cura. Segundo, Deus cura quem Ele quer. Tem cura que leva a gente mais perto de Deus. E a morte vai nos levar para Deus. Então, é bom entender isso também, viu? Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Jesus, esses 12 apóstolos, quando Jesus escolheu, nenhum era santo. Nenhum era santo. Tudo era gente comum. Pecador, tudinho. Se tornaram santos depois, exceto um, o filho da perdição, como chama Nosso Senhor. Então, santo aqui, nesse momento, não tem nenhum. Vão ficar depois. Primeiro, Simão, é o nome hebraico dele. Chamado Pedro, é o nome grego. E Jesus vai dizer: tu és Pedro, sobre esta pedra. Pedro vem de pedra. Edificarei a minha igreja, só tem uma igreja. Ele falou no singular. Que igreja é essa? Católica. As outras são igreja não, são comunidade. Simão, chamado Pedro, só disse isso dele. E André, seu irmão. Pedro tinha um irmão, André, nome grego. Os dois eram pescadores. O Evangelho vai contar isso. Jesus vai morar na casa de Pedro, em Cafarnaum. Fica bem pertinho do lago lá. Depois, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João.
Tiago e João também eram pescadores. Aqui fala o nome do pai, Zebedeu. Porque o nome era assim, fulano, filho de Beltrano. Era assim, não tinha sobrenome não. Eu, Fernando, filho de Hélio. Meu pai é Hélio. Era assim, se eu fosse judeu. O nome deles era isso. Não era, nós é o sobrenome do pai, sobrenome da mãe, tem um nome, às vezes tem dois nomes, né? Mas não era assim não. Filipe, que pregou para o etíope, está lá em Atos 7, 8 ou 9, e Bartolomeu, que Jesus chamou e disse que ele era muito sincero, esse Bartolomeu aqui. Tomé, aquele que não acreditou quando Jesus apareceu, queria tocar, né? E Mateus, esse do Evangelho, o cobrador de impostos. Normalmente, os cobradores de impostos eram ladrões. Eles cobravam imposto para Roma. O imposto era 2 moedas de prata. Eles pediam 4, botavam 2 no bolso, 2 pagavam o imposto. Geralmente eram ladrões. Tiago, filho de Alfeu, outro Tiago, e Tadeu, que a turma diz que é das causas impossíveis, né? Judas Tadeu. Simão, o Zelota, outro Simão. Zelota porque eles lutavam contra os romanos para libertar o território de Israel. Então, provavelmente esse Zelota aqui era meio violento, esse Simão aqui. E Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. O único que ele fala assim que foi é Judas, e foi traidor. Evangelho de João, Jesus vai dizer que ele é o filho da perdição. Se é o filho da perdição, se perder, está no inferno, né? Também ele era ladrão. Judas, está no Evangelho de João, ele roubava. Os apóstolos às vezes recolhiam algum dinheiro, Judas ficava com a bolsa do dinheiro e roubava. Cuidado com o dinheiro, viu? Judas traiu por causa do dinheiro, tenha muito cuidado. Tem gente boa aí, né? Comungando, confessando, cuidado com o dinheiro, para você não ter o mesmo fim do Judas, tá? A traição dele, é bom pensar também. Traiu por 30 moedas. Nós também traímos, viu? Se você acha que todo pecado é traição, a diferença é que a gente pode pedir perdão e se arrepender. O problema dele é que ele se enforca. Não quer dizer que todo mundo que tira a vida está no inferno, não. Se conseguir se arrepender antes de passar para Deus, né? Antes de se apresentar para Deus para ser julgado, se salva, né? Se salva. Mas ele aqui, Jesus disse que ele é o filho da perdição. Jesus falou assim no Evangelho de João: se é o filho da perdição, se perdeu. Uma palavra muito forte de Jesus. O traidor de Jesus. Se você trair, Pedro traiu, né? Porque Pedro negou. Peça perdão. Nosso Senhor perdoa tudo se você estiver arrependido. O problema é não estar arrependido. Gosto muito de pensar em Davi, né? Davi é adúltero e homicida. Ele mandou matar um homem. E mandou matar, né? Teve nem coragem de matar. Mas ele se arrependeu. Quer dizer, um homicida e um adúltero, Deus perdoou. Então, se você pedir perdão mesmo, Deus perdoa. Vai pagar o que fez. Davi pagou. Davi pagou e pagou bem feito, né? Foi uma cor bem brava que caiu sobre ele, né? O profeta foi até ele, depois que ele pegou a mulher de um soldado
e mandou matar o soldado. Primeira coisa, a mulher engravidou, o filho morreu. Começa daí. O profeta foi até ele e contou uma história. Contou uma parábola. Um homem muito rico recebeu a visita de outra pessoa aí. Para não matar as ovelhas do rebanho dele, ele pegou a ovelha de um pastor que morava vizinho a ele, mas só tinha uma ovelha. Ele era rico, para não pegar a ovelha dele, para matar esse VIP convidado, ele pegou a ovelha do vizinho que só tinha ela. Matou e ofereceu para o convidado. Contou essa história para o Davi. Aí o Davi disse: esse homem merece morrer. E o profeta diz: é tu, miserável, foi tu que fizeste isso. Tu pegou a ovelha do homem lá, a mulher dele, e mandou matar o homem. Mas não ficou só com isso não. Aí o profeta falou: tu fizeste isso escondido, pois eu vou fazer para todo Israel ver. Tu vai fugir do palácio, alguém da tua casa vai te trair, e ele vai se deitar com as tuas mulheres tudinho aqui na frente de todo Israel. Tu pecou de adultério escondido, pô, vamos fazer isso com tuas mulheres para todo mundo ver. Ficou aí não, ainda continuou. Tu mandaste matar pela espada. De hoje em diante, a espada nunca vai deixar a tua casa. E aí, Davi, valeu a pena? Deus perdoou, mas o que Deus mandou aconteceu. O filho dele, um dos filhos dele, se revoltou contra ele, tomou o reino, ele escapou, fugiu, teve que fugir. Pegou a mulher de Davi, deitou com ela na frente, está na Bíblia, viu? Se você quiser ler, você lê. Deitou com a mulher de Davi na frente de todo mundo, como o profeta mandou, tinha dito. E depois teve uma mortandade dentro da casa do Davi. Esse filho foi morto pelo soldado de Davi. Depois outro filho dele fez mal à irmã, e o irmão da irmã matou esse menino. O que Davi fez escondido caiu na cabeça dele. Por isso não adianta pecar não, irmão, porque cai, a gente paga. O que a gente faz, paga. Melhor pagar aqui, ele pagou aqui, mas paga. Pois bem, o problema desse Judas aqui, que não está dito que ele pediu perdão, não. Se tivesse pedido perdão, era santo hoje. Nós estávamos celebrando São Judas Iscariotes. Era. Se ele tivesse pedido perdão, era. Não pediu. Aí Jesus enviou 12, dizendo o seguinte: não deveis ir aonde moram os pagãos. Primeira coisa é anunciar para os judeus, não para os pagãos. Quem era pagão? Quem não era judeu. Você é pagão, eu também sou, porque eu não sou judeu. Então Jesus primeiro manda anunciar o evangelho para os judeus. Pedro, depois que Jesus morreu, vai pensar que é para fazer a mesma coisa. Pedro queria anunciar só para os judeus. Paulo que diz: não, senhor, agora é para todo mundo. Graças a Deus que Paulo disse isso. Senão, nós todinho a gente era pagão ainda, né? Sou judeu. Mas primeiro foi para judeu mesmo. Porque a aliança, a primeira aliança, a antiga aliança foi feita com os judeus. Então o primeiro anúncio foi para os judeus. Paulo também, quando ele começou a anunciar, foi para os judeus. Depois que os judeus se fecharam, ele foi para os pagãos. Nem entrar na cidade dos samaritanos. Os samaritanos eram uma seita. Eles seguiam 5 deuses estrangeiros, né? Era uma seita. Hoje está cheio de seita aí. E um bocado de católico querendo trazer a seita para dentro da igreja. Eu mesmo aqui não aceito não, viu? Não aceito seita aqui não. Quer acreditar em outra coisa? Pode ir.
Pode ir, eu vou dormir do mesmo jeito, não vou ficar preocupado com você, não. Você não está escolhendo? Pode ir. Mas aqui dentro eu não quero. Aí estão colocando seita dentro das igrejas. Protestante para celebrar missa, aqui mesmo não. Macumbeiro no altar. Na igreja em São Paulo, botaram macumbeiro no altar. Pensou um negócio desse? Então, nem entrar na cidade do samaritano. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Acabei de dizer, judeus. Tem que pregar, eles pregaram o evangelho primeiro para os judeus. Em vosso caminho anunciai. O reino dos céus está próximo. Está próximo não, já chegou. O reino dos céus é nosso Senhor. Já chegou. Já chegou. A igreja tem o reino de Deus. O reino dos céus. Porque é Jesus o reino dos céus. Interessante, ele fala assim, em vosso caminho. Hoje tem esse sínodo da sinodalidade. Sínodo quer dizer caminhar juntos. Palavra grega, synrodos. São duas palavras. Syn é uma conjunção, quer dizer com, e rodos, caminho. É um caminhar com os outros. Isso aqui é sínodo. Nenhum problema com o sínodo. Só algumas observações. Até então, os sínodos na igreja, todos foram só com bispos. Esse tem bispo e leigo. Tanto que estão dizendo que não é sínodo dos bispos, é sínodo com os bispos. Depois, tem um bocado de coisa que querem mudar. Não se pode mudar nada contra a Sagrada Escritura, não. Exemplo, dar comunhão para quem casou de novo, sendo casado na igreja. Não pode. Simples. Por quê? Porque em Mateus 19, o Senhor diz que é adultério. Quem está casado na igreja, casado de novo, e vive uma vida de marido e mulher, eu estou falando de marido e mulher, não é homem com homem, mulher com mulher, não. Estou falando de marido e mulher. Né? Não pode comungar. Não quer dizer que está no inferno, não. Quer dizer que não pode comungar. Por quê? Porque nosso Senhor chamou de adultério. Adultério é pecado, não pode comungar. Pode se deixar. Ou se viver como irmão. Aí pode. Mas estão querendo dar comunhão. Contra Mateus 19, a palavra de nosso Senhor. Paulo vai dizer que quem comunga sem observar que está comungando, ou seja, quem comunga em pecado mortal, está condenando está comungando a própria condenação. Então, irmão, se você está casado, irmão, irmã, e você tem outro ou outra, você vive como marido e mulher, você está comungando, você está se condenando. Em vez de você estar se enchendo de Deus, você está se esvaziando cada vez mais. Se vier conversar comigo e dizer, eu vou dizer isso que eu estou dizendo. A orientação que eu dou aqui é a mesma que eu estou dizendo aqui. Mas tem gente querendo mudar. Outro, bênção para casal homossexual. Primeiro, não é casal. Na Bíblia não é casal. Casal é homem com mulher, é mulher com homem. Acabou. Mas eu não quero. Problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso não, que você não queira. Eu estou falando da Bíblia. Na Bíblia é homem com mulher, é mulher com homem. Acabou. Acabou. Né? Mas tem gente na igreja, no sínodo, querendo dar bênção. Eu mesmo não vou dar a bênção. Aqui mesmo não. A gente abençoa individualmente todo mundo. E quando eu abençoo, eu vou dizer, se converta. Se converta. Agora, dá bênção para casal, eu mesmo dou não. Estão querendo. Ordenação de mulher. Estão querendo ordenar mulher. Nada contra a mulher não, viu? A pessoa mais importante na Bíblia, depois de Jesus, é uma mulher. Aqui, ó. Nós tudinho aqui não chega nem no dedinho de Maria. Nem na poeirinha do dedinho de Maria nós chega.
que ela não tem pecado, você tem, eu tenho, todo mundo tem. Pecado porque nós nascemos com pecado. Não estou dizendo que vocês estão pecando, nem que eu estou pecando, não. Mas nós nascemos com pecado. Ela nasceu sem pecado. Então a pessoa mais importante na Bíblia, depois de Deus, Maria. Mas Nosso Senhor não chamou nenhuma mulher para ser padre ou madre. Se Ele não chamou, você não pode ordenar. Mas estão querendo ordenar. Já falei 3 coisas que estão querendo fazer. 4, os padres se casaram. Deus me livre. Nossa Senhora me defenda do dia desse. Ainda bem que eu já estou com 60 anos, eu quero morrer antes. Né? Portanto, as viúvas, as velhinhas, tudinho, pode ficar com. Né? Pode se desiludir, porque eu mesmo no caso. Né? Pode chorar, pode fazer o que quiser. Eu não vou casar. Né? Pode abrir para quem quiser casar. Pode casar os padres tudinho. Eu não caso. Né? Ora, mas é difícil sozinho. Imagine com a mulher, né? Arruma uma reca de menino. É que eu sou paciente. Não, pois é, 4 coisas estão querendo mudar, né? É bom pensar com essas mudanças. Estou falando assim, a gente brinca, mas tudo isso está sendo tratado, pessoal. Isso vai ser decidido agora em outubro. Aí depois de outubro do outro ano, o Papa vai bater o martelo. E quando ele bater o martelo, vai para a igreja toda. É bom vocês começarem a rezar. Quem não está rezando ainda. Pois bem, primeira leitura fala do José, do Egito. José era um dos filhos do Jacó. Jacó teve 12 tribos de Israel. Esse José era o que ele mais gostava. Toda casa tem. Agora ele teve 4 mulheres, viu? No Antigo Testamento era assim, imagine. Uma mulher é difícil, 4. Teve 4 esposas, 12 filhos. O que ele mais gostava era esse José, pai dele, Jacó. Toda casa tem. O pai gosta mais de um, a mãe gosta mais de outro. Né? Lá em casa somos 5. Minha mãe gosta mais não é de mim não, é do último, viu? De mim mesmo que eu não gosto. Problema não é problema dela, mas tem gente que fica com raiva. Pode ficar. Aqui ficaram com raiva dele, os irmãos dele. Aí um dia, quando ele estava pastoreando as ovelhas do pai, quando os irmãos estavam pastoreando as ovelhas, o pai disse para ele: vai levar alimento para os teus irmãos, vai levar pão. E ele foi. O pai tinha dado uma túnica bonita para ele, não deu para os outros, aí cria a inveja, né? Cria o ciúme, cria a raiva. Quando ele chegou lá, os irmãos planejaram: vamos matar esse menino. Irmão deles, bora matar. Um deles que disse: não, mata não. Bota dentro da cisterna, vamos vender como escravo. Irmão deles. Inveja. Venderam como escravo. Ao menos não mataram. Foi para o Egito. Aí o eunuco do faraó comprou ele, levou para casa. Na casa, a mulher do faraó, a mulher do eunuco, se engraçou por ele. Ele não quis, ele era um homem justo. Aí ela acusou ele, botaram na prisão. Já pensou? Foi vendido pelos irmãos, depois acusado do que não fez, de adultério, foi preso de novo. E na prisão, o faraó teve uma ruma de sonho, ninguém conseguia interpretar. E ele da prisão interpretou o sonho do faraó. 7 vacas, 7 não sei o que, 7 anos de seca, 7 anos de fartura, primeiro fartura, depois seca, manda armazenar, senão vai todo mundo morrer de fome. E disseram para o faraó que ele tinha interpretado o sonho. E aconteceu o que ele disse. O faraó tirou da prisão, e ele, que foi vendido como escravo pelo irmão, depois foi escravo de novo,
acusado de adultério que ele não fez, se tornou o segundo no Egito, depois do imperador, era ele. E como é que Deus, né? Quiseram matar, só aconteceu o que foi bom para ele. Aí os irmãos que estavam na terra dele, Israel, teve uma grande fome lá. O pai mandou os irmãos para o Egito, essa história daqui hoje. Comprar alimento, só tinha alimento no Egito. Quando chegaram no Egito, os irmãos que queriam matar ele, né? Quem foi que encontraram? Ele. Era ele que decidia se ia dar alimento ou não. Só que não reconheceram, ele estava diferente. E ele já falava a língua do Egito. Aqui ele diz que ele se emocionou quando ele viu os irmãos dele. Ele vai vender o alimento, mas vai dizer que o irmão menor, que era irmão mesmo dele de carne, ficasse ali. Depois vai ter todas as histórias. Ele vai mandar prender um dos irmãos, mas depois ele se revela: eu sou José, o irmão de vocês. Não tenham medo, que eu não estou com raiva mais. Perdoou os irmãos. É uma história que acontece hoje nas famílias, né? Ciúme, inveja, às vezes irmão mata irmão, mas ele perdoou. É bom a gente aprender com ele. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.